quem não escutou, eu sou Thalita, técnica da Coordenação Estadual de Imunização. E a reunião de hoje, é para a gente falar da estratégia de vacinação da influenza. É para falar da estratégia de vacinação contra a influenza em 2026, né? Especificamente nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, porque o Norte tem a sua própria estratégia por conta do seu período sazonal. Então, quais são os objetivos dessa reunião, né? Não só da reunião, mas como também falar da estratégia específica para vacinação contra a influenza esse ano. O objetivo geral é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo para vacinação. A gente sabe que a vacina ela não vai impedir que a gente tenha contato com o vírus, mas ela vai reduzir as complicações, né? As taxas de morte e mortalidade. E como objetivo específico, nós temos que é a redução da sobrecarga dos serviços de saúde no SUS, do atendimento e decorrência de doenças respiratórias, que a gente sabe que esse período também as unidades de saúde elas ficam cheias, né, lotadas de pessoas aí com gripe, essas viroses desse período, e reduzir a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus influenza. E aí oportunizando, claro, o acesso dessas... Não está aparecendo a apresentação. Não está aparecendo a apresentação? Não, para mim não, e está falhando um pouco. Não sei se é só eu. Para mim tá. Tá aparecendo para mim. O áudio agora, eu vou falar mais próximo do microfone, tá melhor? Tá bom. Tá chiando. Então... Mas tá me escutando direitinho? Escutando, sim. Aí a gente vai pedir para todo mundo que tiver com o microfone aberto para desligar, pelo menos nesse período inicial. E aí, quando a gente abrir para as perguntas, aí vocês ficam à vontade para abrir o microfone, para não atrapalhar. Pronto. Então, o calendário de vacinação 2026, né, em relação à influenza. Então, a estratégia é vacinação anual para reduzir complicações e óbitos pela doença. Mas tem alguém? Vacinação anual, né? A gente já sabe que todo início de ano a gente vai ter aí a estratégia de vacinação contra a influenza. E aí o contexto, é importante que a gente consiga avaliar os diferentes padrões de circulação viral no Brasil, né, devido aos fatores climáticos e demográficos. A infecção por influenza, ela é uma infecção viral aguda, respiratória, de alta transmissibilidade, né? Então, a gente tem os tipos A, B, C e D. O lançamento e dia D da campanha vai ser dia 28 de março. Então, sabendo disso, a gente quer contar, né, com a sensibilização aí dos municípios, para que a gente consiga se movimentar no dia 28 de março para fazer o dia D, para fazer o lançamento e já trabalhar o dia D da vacinação contra a influenza. A campanha ela começa dia 28, né, com o lançamento e o dia D, e vai até o dia 30 de maio. Mas a gente quer bastante frisar essa mobilização mesmo estadual no dia 28 de março. Vai ser muito importante para todos nós. Então, a estratégia é fazer a vacinação, né? Realizar essa vacinação em etapa única para todos os grupos
prioritários nas regiões contempladas. Então, vou chamar a atenção, né, que ela está direcionada para os grupos prioritários, que são aqueles grupos que têm maior chance de ter complicações mais graves em relação à influenza. Então, quais são esses grupos prioritários? A gente tem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, fazem parte do grupo prioritário. E aí, em relação às crianças, eu quero aproveitar esse momento, né, que a gente está falando de grupo prioritário, para além da vacinação contra a influenza, a gente chamar a atenção para a necessidade da vacinação contra a bronquiolite, né? A gente tem vacina, é importante que os municípios façam a buscativa dessas crianças que precisam receber a vacina, né, contra a bronquiolite. Então, só aproveitando que a gente está falando desses grupos prioritários. Lembrando que a reunião de hoje é para falar da influenza, eu só estou frisando porque a gente tem recebido as vacinas, né, contra a bronquiolite, por exemplo, mas a gente não está tendo muita administração dessas vacinas, ou pelo menos elas não estão sendo colocadas nos sistemas de informação, e isso é bem preocupante. E, além disso, a gente queria também chamar a atenção para as crianças que não fizeram o Palavizumab o ano passado, crianças que nasceram ali por volta de setembro, agosto, setembro do ano passado, que são aquelas menores de 6 meses, né, que não fizeram o Palavizumab, elas podem e devem fazer o Nirsevimab esse ano. Então, é importante que o município faça a buscativa dessas crianças, né, para garantir aí a imunização delas. Outro grupo de risco são as gestantes e puérperas, né, em qualquer idade gestacional ou até 45 dias após o parto. E é importante fazer o resgate dessas gestantes, principalmente aquelas que estão acima de 28 semanas, porque além da vacina da influenza, ela também pode e deve ser vacinada contra a bronquiolite, né? A vacina sincicial. Então, é importante que vocês lembrem disso, né? Para reforçar o quadro de imunização do nosso estado. Outro grupo prioritário são os idosos, né? Que são pessoas acima de 60 anos, os povos indígenas e quilombolas, sejam aquelas povos indígenas e quilombolas em população aldeada, ou seja, aquelas que vivem ainda em aldeia, ou residentes em comunidades, né, que não estão mais dentro da aldeia, mas ainda assim é considerado, está dentro do grupo prioritário de indígenas ou quilombolas. Quais os trabalhadores que fazem parte do grupo prioritário? São os trabalhadores da saúde, os professores, da força de segurança, o salvamento, das forças armadas, os caminhoneiros, os trabalhadores portuários, os trabalhadores do correio e do transporte coletivo. Também fazem parte do grupo prioritário as pessoas com condições especiais, como com doenças crônicas, respiratórias, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas, pessoas diabéticas com alguma imunossupressão, com obesidade grave ou pessoas transplantadas. Além desses grupos que eu descrevi agora para vocês, a gente ainda entra nesse grupo prioritário a população em situação de rua, a população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Então, a gente fala grupo prioritário como se fossem poucos, mas na verdade são muitos grupos prioritários, né, para a gente fazer essa vacinação nesse início de ano. A nossa meta para vacina contra a influenza é de 90% de cobertura, então a gente tem que vacinar pelo menos 90% dos grupos que estão na rotina, com foco. Tem alguém com o microfone aberto. Slide não está aparecendo. Aí
não está aparecendo para todo mundo ou só para uma pessoa? Os outros estão conseguindo visualizar o slide? Sim. Estamos sim, É porque sim. pode ser porque pode ser a internet, e aí não necessariamente, porque aqui também para mim parece tudo normal. Então, ó, a meta de cobertura é de 90%, né, como já é para a influenza. Lembrando, a gente tem os grupos prioritários, mas a gente foca em crianças, gestantes e idosos, que acabam sendo os grupos com maior risco, né, de evolução da forma grave da doença. O registro das doses, ele é um registro nominal obrigatório, né? Então as doses elas devem ser registradas de forma nominal lá no CPNI, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o sistema, né, sobre o registro das doses com o Thiago. E fazer o acompanhamento, né, fazer o monitoramento. Gente, quem está com o microfone aberto, por favor, desligar. Aí eu estou escutando. Pronto. O acompanhamento, a gente faz, né, o monitoramento dos eventos adversos, dos ESAVs, que são os eventos supostamente atribuíveis à vacina ou imunização. A gente faz esse acompanhamento porque a gente tem já eventos que a gente espera que aconteça, né, que espera que pode vir a acontecer, mas também pode ocorrer, né, casos de ESAV graves. Então, a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento, esse monitoramento, para caso aconteça algum ESAV grave, seja feita a notificação e a investigação desses eventos. Então, essa é a vacina da influenza trivalente do ano de 2026, porque a gente sabe que a cada ano a vacina ela passa, né, por uma atualização, se tiver novos sorotipos, e aí ela é atualizada para garantir mesmo a cobertura das cepas que estão circulando no país. Então, a composição dela, ela é uma vacina fragmentada e inativada, contendo as cepas recomendadas pela OMS para o hemisfério sul, que é o H1N1, H3N2 e B, que é uma linhagem Vitória. Ela está indicada para imunização ativa contra a influenza causadas pelos tipos A e B, que estão contidos, né, na vacina. Isso para indivíduos a partir de 6 meses de idade. Então, são essas características da composição dessa vacina da influenza do ano de 2026. Aqui a gente vem com demonstrativo, né, do esquema vacinal para influenza por idade, número de doses, volume por dose, intervalo entre essas doses. Então, a gente tem aqui a idade. Crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Número de doses, 1 ou 2. Lembrando que as crianças menores de 9 anos de idade, sendo elas primo vacinadas, deverão receber 2 doses da vacina da influenza com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Então, quando vocês verem esse asteriscozinho aqui, que está se referindo a essas crianças menores de 9 anos, primo vacinadas. Então, de novo, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, né? Se ela for primo vacinada, ela recebe 2 doses, senão ela vai receber 1. E o volume dessa dose é de 0,25 ml. O intervalo entre doses, né, são de 4 semanas, 30 dias. Né? Então, operacionalmente, 30 dias após receber a primeira dose, se faz a segunda dose. Deverão ser administradas 2 doses para crianças vacinadas pela primeira vez, que foi o que a gente comentou sobre a primo vacinação. Em relação às crianças de 3 a 8 anos de idade,
sejam elas tomando uma ou duas doses, o volume é feito com 0,5 ml da vacina. O intervalo, no caso das crianças que fizerem 2 doses, que são primo-vacinadas, elas vão receber a primeira dose e o intervalo serão de 4 semanas, ou seja, 30 dias após receber a primeira dose. Então, deverão ser administradas 2 doses, sempre para as crianças vacinadas pela primeira vez. E pessoas a partir de 9 anos de idade não têm mais essa possibilidade, de receber 1 ou 2 doses, ela vai ser dose única no volume de 0,5 ml. A via de administração ela pode ser intramuscular ou subcutânea. A conservação deve ser, na temperatura de 2 a 8 graus Celsius, não podendo congelar, porque o congelamento pode levar à perca da estabilidade e qualidade dessa vacina. Utilização após a abertura do frasco é de 7 dias, desde que mantidas as condições assépticas e sob temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Então, ela pode, depois da abertura do frasco, ainda pode utilizar ela por 7 dias, claro, levando em considerações as condições adequadas para o armazenamento dessa vacina. A administração da vacina influenza ela pode ocorrer de forma simultânea com outras vacinas ou medicamentos que não têm interação. A vacina contra a influenza ela pode ser aplicada junto com outras vacinas do calendário nacional, como a gente já falou, e com medicamentos, desde que sejam usadas seringas diferentes e aplicadas em locais distintos do corpo, Não ser no mesmo lugar, porque pode provocar alguma lesão tecidual. No entanto, o tratamento com imunossupressores ou a radioterapia podem diminuir ou impedir a resposta imunológica à vacina. Isso não ocorre com o uso de corticosteroides, usados para reposição hormonal em tratamentos curtos, menos de 2 semanas, ou por vias que não causam imunossupressão. O que significa isso? A gente não espera ter uma resposta de 100% de efetividade da vacina da influenza para essas pessoas que fazem tratamento com imunossupressores, que não sejam corticoides, ou radioterapia, porque pessoas que fazem esse tipo de tratamento, ele já diminui a imunidade delas, então, com a imunidade reduzida, acaba que a vacina não tenha uma resposta, 100% eficaz. Então, em relação aos doadores de sangue, de acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os candidatos elegíveis à doação que tiverem sido vacinados contra a influenza devem ser considerados inaptos temporariamente pelo período de 48 horas após a vacinação. Então, quem fizer a vacinação da influenza tem que esperar 48 horas, não 2 dias, para fazer a doação de sangue. É importante, a gente sempre chama a atenção quando vai falar das estratégias, de vacinação, o que inclui a estratégia de vacinação contra a influenza, é sobre o microplanejamento e como operacionalizar essa atividade, O microplanejamento ele é extremamente importante porque ele vem a nos ajudar a organizar essas atividades, principalmente de forma multidisciplinar, Não só multidisciplinar, mas também com outras áreas que podem, estar ajudando a saúde nesse processo de aumento das coberturas vacinais. Então, o foco local está na organização baseada na realidade de cada município para ampliar o acesso das pessoas à vacina, Então, a gente tem aqui, enquanto operacionalização e estratégia para garantir essa vacinação, a gente tem algumas ações sugeridas, como a vacinação extramuros, em escolas, quartéis, rodoviárias, portos,
São exemplos de locais que a gente pode estar indo com a vacina para garantir o acesso da população a essa vacina. Pode também fazer vacinação casa a casa e atendimento a acamados. E em relação aos acamados, eu vou trazer uma informação também que é super importante. A gente precisa, e aí aqui é para todos os municípios, a gente precisa, vocês podem mandar pelo e-mail mesmo do DCDI, a gente precisa saber em cada município quantos idosos existem que estão acamados, institucionalizados ou asilados. Porque todos esses, digamos assim, essas 3 categorias, elas vão receber a Pneumo 23. Então, a gente, aproveitando esse momento, eu já vou solicitar que vocês façam essa avaliação, né, de quantos idosos estão nessas condições para que a gente possa mandar a vacina Pneumo 23 para esses idosos. Outra ação sugerida para vacinação contra a influenza é fazer a parceria com lideranças comunitárias e religiosas. Se vocês tiverem o comitê de microplanejamento de vocês organizado e atuante, isso aqui já está dentro das atividades do comitê, né? Por isso que manter o comitê de microplanejamento atuante é muito importante. E aí, como eu falei para vocês, essa oportunidade única, né, que é aproveitar a campanha para atualizar também a vacina contra a Covid-19 nos grupos elegíveis e da Pneumo 23 para idosos acamados, asilados e institucionalizados, que foi o que eu solicitei para vocês, né, para que cada município envie o seu quantitativo e a gente consiga fazer o envio. Em relação à comunicação, é fazer mobilização regionalizada em jornais, rádios, redes sociais e carros de som, né, de acordo com a realidade do município de vocês e o que vocês conseguem fazer. E aí sempre monitorar a ocorrência de eventos supostamente atribuíveis à vacinação, à imunização, né? Fazer o monitoramento dos ESAVs. Quando a gente tiver uma ESAV grave, né, que a pessoa pode, inclusive, ir à hospitalização, aí a gente precisa fazer a notificação através do eSUS Notifica. Quais são as precauções que a gente tem com essa doença, com essa vacina, né? São doenças febris agudas, moderadas ou graves, ou caso confirmado de Covid-19. Recomenda-se, no caso de pessoas com doenças febris agudas, moderadas ou graves, ou caso confirmado de Covid-19, qual é a recomendação? Adiar essa vacinação até a melhora do quadro. E assim evita a confusão, né? Para saber se os sintomas estão relacionados à vacina ou alguma doença que já estava presente no indivíduo, né? Isso facilita, por exemplo, na hora do monitoramento dos ESAVs. Em relação à alergia à proteína do ovo, a vacina da influenza apresenta boa tolerância e pode ser aplicada observando cada situação. Quando ocorrer apenas urticárias após a ingestão do ovo, ela pode vacinar normalmente, sem cuidados especiais. Já quando essa alergia à proteína do ovo causar reações graves, como anafilaxia, angiodema, desconforto respiratório ou vômitos repetidos, deve-se vacinar em local com suporte para emergência, né? Porque no caso de anafilaxia, tem que se ter aí suporte com adrenalina e tudo. E acontecer preferencialmente com uma supervisão médica, né? Em relação a isso, inclusive, é bom frisar que pelo CRI estadual, a gente tem uma médica infectologista às terças e quintas para fazer avaliação, né? De caso. Ai.
Então é isso, né? E crianças, pessoas com histórico da síndrome de Guillain-Barré até 30 dias após a dose anterior, tem que vacinar somente após avaliação médica, né? Considerando os riscos e os benefícios dessa vacinação. Contraindicação da vacina da influenza. Ela é contraindicada para crianças menores de 6 meses, com história de anafilaxia grave após dose anterior da vacina influenza, devendo ser encaminhada para avaliação especializada. E que a gente já falou algumas vezes, né? Fazer em casos de exames graves, raros ou inesperados, fazer a notificação no ESUS Notifica, no módulo ESAVE, para que eles possam ser monitorados e investigados. Aqui embaixo, ó, vocês podem ver, tem o site disponível, né? Notifica.saúde, ou vocês podem jogar no. Tem também a outra referência, que é a quarta edição do manual dos ESAVs, e isso vocês podem, inclusive, só jogar na internet, colocar ESUS Notifica, vocês já conseguem entrar no site para notificação, ou colocar manual de ESAV atualizado, que vocês também conseguem ter acesso com facilidade. Então, essa é uma mensagem super fofinha para mostrar para vocês, né, em relação à campanha nacional de vacinação contra a influenza, mostrando aqui o nosso público-alvo, né? Idosos, crianças, gestantes, então, que fazem parte aí os trabalhadores. Tá. Então, agora a gente vai deixar um pouco, né, mais de tempo para o registro, para falar sobre como se dá o registro das doses. Vai falar? E aí vocês vão ficar agora com o Tiago para esses detalhes que são super importantes. Boa tarde, gente. Como desde o ano passado sabemos, nós temos a opção da SUS APS para fazer o registro da dose. Só que a gente reforça a questão da integração RNDS ao GovBR, que o sistema tem que estar integrado, viu? Então, esse é o sistema prioritário de vocês, o primário, que vocês utilizam nos postos de saúde. Se o sistema não tiver integrado à Rede Nacional de Dados de Saúde, aí é recomendado fazer o registro dessa dose pelo novo CPNI, certo? Gostaria de tirar uma dúvida. Pois, as regras para parametrização dos sistemas de informação, elas continuam disponíveis no link lá do Ministério da Saúde, no qual a gente vai conseguir olhar as regras de entradas, certo? Neste primeiro momento, nós iremos dar prioridade aos nossos grupos prioritários, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes, todos eles vão ser registrados como rotina. Os demais grupos serão grupos especiais, certo? Nós informamos também que todo mundo já sabe que o registro ocorre de forma nominal, através do cartão do SUS ou CPF do paciente, certo? Na qual vai ser contabilizada a cobertura vacinal desses 3 grupos no decorrer da campanha. Essa daqui é só uma amostra que vocês conseguem baixar lá desse site. Entendeu? Como está aqui priorizado a rotina, que é a primeira dose, segunda dose e dose única. Nós pedimos para vocês que, enquanto suporte de sistema, vocês verifiquem a versão que está instalada no PEC de vocês, certo?
Nós reforçamos também que a estratégia do serviço privado é para apenas estabelecimentos não vinculados ao SUS. As informações vacinais para o cidadão estarão disponíveis no aplicativo ou na página do Meu SUS Digital, na qual todo paciente tem acesso à sua carteira de vacinação padrão, não somente as doses da influenza, certo? Mas as demais doses que são administradas no decorrer do ano nesses pacientes estão disponibilizadas lá. As que não estão disponibilizadas são as que ainda não conseguiu ser contabilizada pela RNDS. Tá bom? Essas vacinas também vocês poderão ser visualizadas lá dentro do CPNI, essas que são realizadas pelo PEC. Então, é isso. Simples. Então, é isso, gente. Apenas isso. Simples, tranquilo, fácil, né? Então,